Olá, então estamos de volta para dar continuidade à unidade 2 da disciplina Introdução à Filosofia. E o título dessa unidade 2 é exatamente o que é filosofia. Isso a gente já sabe, né? Então, meu propósito com essa unidade, só para reforçar de forma bem breve, é dar uma ideia para vocês, uma ideia mínima de o que é filosofia. Então, aqui a gente vai pontuar alguns conceitos fundamentais para a gente entender o que é filosofia. E, como eu já comecei na aula passada, o primeiro desses conceitos fundamentais é o conceito de problema filosófico, né? Então, na aula de hoje, que é a aula 3, a gente vai tentar responder essa pergunta: o que é um problema filosófico? E para nos ajudar nessa tarefa, na aula anterior, a gente viu com um certo grau de detalhes, né? Principalmente quando a gente conversou de forma síncrona, né? Na nossa live de quinta, a gente viu em detalhes um problema filosófico específico, que é o problema do livre-arbítrio. Então vocês mantenham esse problema em mente, a gente vai retornar a ele. Mas hoje eu vou tentar dar uma caracterização mais geral de problemas filosóficos, ou do que é um problema filosófico. E eu começo, tá? A gente viu um problema filosófico até agora, o problema do livre-arbítrio. Então eu começo mostrando outros problemas filosóficos de forma bem breve, uma lista curta. Um pouquinho mais na frente, perdão, um pouquinho mais na frente, né, na última parte da aula, eu vou dar uma lista mais extensa, tá? Agora eu vou só mostrar algumas perguntas que são tradicionalmente consideradas como sendo filosóficas. Então, primeiro, há um sentido para a vida? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, não é? Pois bem, trata-se de uma pergunta filosófica. Assim, só pontuando de forma bem rápida, a coisa vai ficar um pouquinho mais clara mais na frente, mas em um sentido muito importante, filosofia é algo que todos nós sempre fazemos, ou pelo menos uma vez na vida nós fizemos, e essa pergunta ela é bem ilustrativa nesse sentido, né? Quem nunca fez essa pergunta para si mesmo, né? Qual o sentido da vida? Eu quero acreditar que a maioria das pessoas sim fizeram ao menos uma vez. Então aí você está fazendo a si mesmo, não é? Ou então ao seu terapeuta, não sei. Você está fazendo uma pergunta filosófica, tá? Mas aqui eu não vou elaborar ainda por que se trata de uma pergunta filosófica. Eu vou só dar alguns exemplares. Esse foi o primeiro. Como justificar a existência do Estado, das leis e da polícia, por exemplo? Nós poderíamos viver sem essas instituições. Como a gente pode justificar isso, né? E justificar de maneira satisfatória? Também uma pergunta filosófica. É correto causarmos tamanho sofrimento aos animais? Trata-se de uma ação que pode ser justificada do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Quem sou eu? Essa é uma pergunta filosófica por excelência. Quem sou eu? Então, pode parecer trivial, não é? Essa pergunta. Alguém pode responder, é muito simples, me dê aí a sua carteira de identidade, seu CPF, eu digo já quem você é. Mas a coisa não é tão simples assim, porque nós temos, por exemplo, um corpo, não é isso? Só que esse corpo muda. Acreditem ou não, né, o corpo do professor Ricardo Silvestre era bem diferente há 35 anos atrás. Diferente em tamanho, em várias coisas. Então eu posso fazer a pergunta... O meu corpo é tudo que há referente à minha identidade? Ou existe algo para além disso? De uma forma mais específica, existe uma alma, um ser imaterial que constituiria a minha própria essência, a minha própria identidade? Mais uma vez, uma pergunta filosófica, seguindo aí a lista. Deus realmente existe? Ou será que os ateus têm razão? E os crentes estão enganados? Então, Deus existe? Uma pergunta filosófica também. É uma pergunta bem instigante e que vai fazer um pouco de sentido para aquelas pessoas que assistiram pela primeira vez ou assistiram novamente o filme Matrix, como eu sugeri na nossa última aula. Seria o mundo inteiro uma ilusão? Não é? Será que nós estamos vivendo em uma Matrix? Será que eu posso ter certeza de fato que esse mundo não é uma ilusão, que de fato esse mundo é real? Os objetos,
com os quais eu mantenho contato, com o meu próprio corpo, etc. Será que eu posso ter a garantia que tudo isso é real? Quando digo que uma ação quando digo que uma ação é boa, estou apenas a dizer que a sociedade em que vivo aprova essa ação? Ou essa ação continuaria a ser boa mesmo que a minha sociedade a desaprovasse? Então aqui o que está em jogo nessa pergunta é o seguinte ponto. Será que o conceito de ação boa é um conceito que é determinado socialmente? Né? Porque a gente sabe que o que é bom ou ruim, o que é ético ou não, depende de sociedade para sociedade, de período histórico para período histórico. Não é? O que é socialmente legal, digamos, ou o que é correto do ponto de vista social hoje, não era talvez há 100, 200 anos atrás, e o contrário também. Muita coisa que era vista como correto anteriormente não é mais visto hoje. Então, o que caracteriza uma ação boa se resume a normas, convenções sociais, ou existe algo para além disso? Ou falando de outra forma, uma ação boa é boa independentemente de em qual sociedade nós nos encontremos, independentemente do período histórico, ou seja, existem, a gente pode falar que o conceito de ação boa é um conceito universal, né? Ou existe alguma objetividade em relação ao conceito de ação boa ou ação moral? Então essas são perguntas, digamos, até essa da ação boa, são perguntas um pouquinho mais gerais, no sentido de que elas tocam, digamos assim, toda e qualquer pessoa. Assim, generalizando um pouco, né? Nem toda e qualquer pessoa, mas virtualmente elas podem interessar toda e qualquer pessoa. As 4 perguntas restantes são mais específicas, porque elas já se direcionam a objetos culturais, por exemplo, específicos, como por exemplo a arte e a música. O que é a arte? O que é uma música? O que é a música? O que é a boa música? Segunda já se refere à matemática, mais uma vez, um produto cultural, né? um produto da mente humana. O que são os números, por exemplo? A segunda pergunta é muito, muito interessante. Será que os teoremas matemáticos são invenções dos seres humanos ou são descobertas? Né? Então, um teorema matemático é algo completamente abstrato. Né? Só um teorema matemático que vocês, eu espero, se lembram. Digamos, o teorema que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180. A gente aprende isso lá no ensino médio. Então isso é um teorema, algo que se prova, uma lei matemática, que chame como queira. O ponto é, dessa segunda pergunta, esses teoremas matemáticos são meramente invenções do ser humano, como, por exemplo, eu posso inventar, não sei, uma obra de arte, por exemplo, claramente uma invenção do ser humano. Seriam os teoremas matemáticos invenções do ser humano, da mesma forma que um livro, né, ou uma pintura é uma invenção do ser humano, ou seriam os teoremas matemáticos descobertas? Eles já estariam lá. O que é esse lá, professor? Não faço a menor ideia. Mas eles já estariam lá no sentido de que eles já existiriam em alguma realidade ou alguma dimensão da realidade. E aí o ser humano, quando prova aquele teorema, só descobre o que de fato já existe. Né? Então, é uma pergunta, no mínimo, interessante, mas que, obviamente, diz respeito à matemática e vai interessar aquelas pessoas que têm algum interesse pelos fundamentos da matemática. Como podemos conciliar a existência de um Deus bom e sumamente poderoso e sábio com tanto sofrimento no mundo? Esse é um dos problemas mais clássicos da filosofia, tá? Chamado problema do mal. É um problema que aparece dentro de um contexto teísta. Né? Ele também muitas vezes é usado como base para um argumento ateísta, um argumento de que Deus não existe. A coisa é muito simples, né? Se Deus tem essas 3 propriedades, ele é onisciente, ele sabe tudo, inclusive sabe o que vai acontecer, ele sabe a cabeça das pessoas, ele conhece a psicologia das pessoas, se ele é infinitamente bom e se ele é infinitamente poderoso, por que tanto sofrimento existe no mundo? Né? Vamos supor, imagina aqui uma tragédia, né? Eu não vou mencionar tragédia, mas imagina aí uma coisa muito, muito ruim acontecendo com uma pessoa inocente, sendo causado por uma outra pessoa, uma pessoa doentia, um maníaco. Né?
Então, se Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe das intenções desse maníaco, desse louco, né, que está em vias de, não sei, assassinar e torturar de forma extremamente cruel uma pessoa inocente. Ele sabe das intenções, ele sabe dos planos, digamos, minutos antes do crime acontecer, se ele é onisciente. Se ele é onibenevolente, ele não vai desejar que tanto mal, tanto sofrimento aconteça a uma pessoa inocente, isso é óbvio. E se ele é onipotente, se ele é todo-poderoso, ele pode impedir isso. Ele sabe ali, minutos antes, o que vai acontecer. Basta ele jogar um raio na cabeça do cara, que o cara morre, e o crime não vai acontecer. Mas o crime acontece. Aí nós nos perguntamos, por quê? Por quê? Porque se Deus tem essas três propriedades, é razoável a gente pensar que o crime não aconteceria, que ele impediria, mas, no entanto, ele não impede, ele permite. Então, por que ele permite? Então trata-se aí de uma certa incompatibilidade entre a existência de um Deus com essas três características e a existência do mal e do sofrimento no mundo. Mais uma vez, um problema filosófico. Por fim, o que é uma lei da física? Como podemos ter a certeza de que essas leis são verdadeiras? Ou o que é uma lei natural, seja física, seja biológica? Então, isso é uma pergunta que pertence à ciência, ao domínio da ciência. O que é uma lei científica, uma lei da física? Como podemos ter certeza que essa lei é verdadeira? E assim por diante. Ok, então aqui foi só para dar uma ideia um pouquinho mais geral para vocês da abrangência que esse conceito tem, o conceito de problema filosófico. Eu vou dar uma lista mais extensa, só que essa próxima lista eu não vou explicar com tantos detalhes, por conta do tempo, tá? Mas, mais uma vez, essa lista teve como objetivo dar uma visão um pouquinho mais abrangente para vocês dos tipos de perguntas que a filosofia trata. Ou, falando de outra forma, da abrangência desse conceito de problema filosófico. Todas essas perguntas que eu exibi são problemas filosóficos, são perguntas filosóficas. Mas agora nós podemos nos perguntar: o que é um problema filosófico? O que é que faz uma pergunta ser filosófica? Ok, então para a gente tentar responder essa pergunta, vamos primeiro contrapor problemas ou perguntas filosóficas com problemas ou perguntas não filosóficas. Aí vamos ver o que é que uma tem que a outra não tem. Então vamos começar por alguns poucos, 3 problemas filosóficos. Qual é a constituição do átomo? Essa não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta científica. Uma pergunta que diz respeito à física subatômica. O teorema de Fermat é verdadeiro? Então o teorema de Fermat é um teorema matemático. Se eu me pergunto, esse teorema é verdadeiro? Eu não estou fazendo uma pergunta filosófica, eu estou fazendo uma pergunta matemática. Quais foram as causas da Segunda Grande Guerra? É uma pergunta histórica, não é uma pergunta filosófica, tá? Vamos tentar correlacionar a essas 3 perguntas não filosóficas, 3 perguntas filosóficas que de alguma forma têm a ver com essas perguntas, para a gente entender um pouquinho a diferença entre as duas coisas, pergunta filosófica e pergunta não filosófica. Então, eu me pergunto, qual a constituição do átomo? Essa não é uma pergunta filosófica, mas se eu pergunto, será que toda a realidade é formada apenas por átomos ou partículas elementares? Ou será que há coisas além disso, como pensamentos, números ou almas? Então, aqui sim eu estou fazendo uma pergunta filosófica. Então, antes de contrapor as duas coisas, então essa é uma pergunta que não estava lá na minha lista, não é? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Ela parecia en passant, digamos assim. Talvez casos específicos dessa pergunta apareceram quando a gente perguntou se Deus existe, se a alma existe. Mas aqui eu estou fazendo a seguinte pergunta: será que tudo que existe na realidade é composta apenas por átomos? Assim, eu estou usando o conceito de átomo no sentido grego. De átomo significa indivisível. Hoje a gente tem um conceito de partícula subatômica. Então, o próprio conceito de átomo foi reformulado. Agora, átomo não significa mais indivisível. Significa apenas um dos elementos ou uma das entidades básicas que formam a realidade, mas existem entidades mais básicas. Você tem elétrons, você tem prótons, você tem quarks e assim por diante.
Então, usando a palavra átomo no sentido mais antigo, né, que aqui na nossa pergunta aparece como partícula elementar, essa pergunta, né, ela consiste no seguinte ponto: será que tudo que existe, tudo que existe, é apenas uma composição dessas partículas elementares ou átomos, certo? Ou será que existem entidades que não são formadas por essas partículas elementares? Mais especificamente, números. Por exemplo, o número 2. A gente não esbarra no número 2, nem no número 100 quando sai na rua. A gente não vê o número 2. E veja, eu estou falando no número 2 no sentido matemático do termo. Eu não estou falando de um risquinho no papel, onde você tem aí um símbolo, né, que se refere ao número 2. Né? Porque eu desenho um 2, vai ser diferente do 2 que você faz, que vai ser diferente do 2 que eu escrevo no computador aqui com a fonte Times New Roman, ou a fonte Arial, e assim por diante. Então esse risco no papel, ele vai ser diferente, mas isso não é o número 2. Isso é uma representação do número 2. Da mesma forma que o nome escrito no papel Ricardo não é Ricardo, o professor Ricardo, é uma representação do objeto, digamos, físico, que sou eu, que é o professor Ricardo. Então essa pergunta, e obviamente números não são formados por átomos nem partículas elementares, não são entidades físicas, a gente não pega, não vê o número 2, o número 100, né, o número 1.200.000, a gente não vê esses números. Então, números existem, de fato, assim, são entidades que existem na realidade. Almas, pensamentos, mais uma vez, pensamentos também não são, até onde nós sabemos, compostos por entidades elementares, a não ser que a gente imagine que um pensamento é um estado específico do meu cérebro. Né? Então, nesse sentido, a gente já está se alinhando com a primeira parte da pergunta, né? Da realidade ser formada por apenas partículas elementares. Bom, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu sempre acabo entrando em detalhes, mas é interessante, porque são perguntas tão fantásticas, né? Então, só ler a pergunta, faltou um ponto de interrogação aqui, só ler a pergunta parece um pouco chato, então eu tenho que comentar. Mas aí a gente pode contrapor as duas perguntas, né? A não filosófica e a filosófica. A não filosófica é: qual a constituição do átomo? Né? O átomo é feito de quê? Quais são os elementos que compõem o átomo? Quais são as partículas subatômicas? Né? Qual a estrutura delas? Isso é uma pergunta científica, uma pergunta que pode ser respondida através de experimentação, em princípio. A segunda pergunta, não, eu não posso respondê-la através de experimentação. E é uma pergunta bem mais geral do que a primeira. A primeira é uma pergunta importante, né? Governos gastam milhões de dólares em pesquisas para responder perguntas desse tipo. No entanto, é uma pergunta específica, que diz respeito a um campo específico do conhecimento humano. A segunda pergunta não, né? Essa daqui. Ela já é uma pergunta bem mais geral, ou bem mais fundacional. Eu vou usar esse termo um pouquinho mais na frente. É uma pergunta que toca na natureza mesma da própria realidade. De que a realidade é constituída? Quais são os elementos básicos que compõem tudo o que existe? Isso é o que tá em voga nessa pergunta. Eu estou perguntando se tudo que existe, seja árvore, seja seres humanos, nuvem, computador, emoções, será que tudo isso é composto exclusivamente de átomos, de partículas elementares, partículas físicas, ou existe algo além? Vamos para a segunda, tá? Então, o teorema de Fermat é verdadeiro? Então, é uma pergunta matemática que a gente pode contrapor do ponto de vista filosófico com a seguinte pergunta: qual a natureza do conhecimento matemático? Que tem a ver com aquela pergunta que eu já fiz, né? Se, por exemplo, as leis matemáticas são descobertas ou são invenções humanas. Então, qual é a natureza do conhecimento matemático? Por exemplo, é um conhecimento acerca de algo que existe no mundo? Né? Ou é algo que é criado, é um conhecimento que é criado pelo ser humano? São basicamente construções humanas. Então, aqui é uma pergunta filosófica, porque eu estou perguntando acerca da natureza de um tipo específico de conhecimento.
E você vê, mais uma vez, esse aspecto de generalidade, ele aparece da mesma forma que a primeira pergunta, né, as primeiras perguntas em relação ao átomo. Você tem a primeira é mais específica, a segunda é bem mais geral, a filosófica é mais geral. Então a primeira se refere a um teorema matemático específico. Não estou negligenciando a importância dessa pergunta, mas é uma pergunta bem pontual, bem específica. A segunda pergunta não, a pergunta filosófica, ela se refere a todo o conhecimento matemático, então é uma pergunta mais geral, tá? Vamos para a última, tá? Quais foram as causas da Segunda Grande Guerra? É uma pergunta histórica, né? Ela pertence ao ramo de estudos que a gente conhece como história. Desculpa. E a gente pode contrapor. Então, e aí tem maneiras de a gente responder essa pergunta. Você vai ver os registros históricos, né? Basicamente isso. Você vai fazer uma análise das várias perspectivas que apareceram na época, etc. E você vai tentar apontar uma ou mais de uma causas prováveis para a Segunda Guerra. Eu posso contrapor essa pergunta com a seguinte: qual a natureza do tempo? A gente está falando sobre história, né? Sobre passado. Qual a natureza do tempo? O passado e o futuro de alguma forma existem? Ou tudo que existe é o momento presente? Nossa, essa é uma pergunta genial, uma pergunta fantástica. Mas qual a natureza do tempo é uma pergunta geral, eu prefiro focar aqui na segunda, que é um pouquinho mais específica, mas também é bem mais geral, inclui esse tipo de generalidade ao qual eu tenho feito referência até agora. Então, o que existe do ponto de vista temporal? Será que tudo que existe é o momento presente, esse momento que eu estou vivendo agora? Né? E você veja, quando eu falo esse momento que eu estou vivendo agora, o momento ao qual a minha sentença se referiu já foi, já era. Eu já estou vivendo outro momento, porque o momento atual ele é sempre mutável do ponto de vista temporal, supondo que o tempo passa. Né? Essa é outra pergunta. Será que o tempo passa? Ou será que são apenas sucessões de eventos e o tempo é apenas uma maneira que a gente tem de organizar os eventos, mas o tempo de fato não existe? Então, bom, eu me debrucei um pouquinho sobre a segunda pergunta, o que está marcado aí, já fui para outras, mas todas elas dizem respeito à natureza do tempo, o que é o tempo. Será que o tempo passa? Será que o tempo é uma entidade, algo que existe? E aí, nesse sentido, talvez faça sentido a gente falar que o passado e o futuro têm algum grau de existência? Ou será que tudo que existem são eventos instantâneos? Né? E aí o tempo é basicamente uma maneira da gente organizar esses eventos de uma maneira cronológica, mas é basicamente o tempo seria basicamente uma construção mental. O tempo não existiria de fato. Então tem várias opções a serem investigadas, todas elas tentando responder essa pergunta, com a natureza do tempo. Mas aí, contrapondo com a pergunta histórica, você vê, mais uma vez, você tem um aspecto de generalidade. Né? Quais foram as causas da Segunda Guerra? Uma pergunta bem específica, bem pontual, sobre um evento histórico específico. A pergunta filosófica, não, ela é bem mais geral, ela se refere ao próprio tempo. Né? Uma segunda diferença que eu pontuei em relação à primeira pergunta, a pergunta em relação ao átomo, é que essa pergunta, quais as causas da Segunda Grande Guerra, pode ser determinada de uma maneira empírica, investigativa, experimental. Né? É um tipo de experimentação diferente da experimentação da física, obviamente. Mas experimental no sentido de que você vai lá, abre os registros históricos e vê o que as pessoas disseram sobre as causas na época. Você vê os eventos que aconteceram na época que deram origem, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, perdão. Quais foram determinantes para o acontecimento da guerra, quais não foram, e assim por diante. Então, mediante investigação empírica, né, empírica no sentido de que eu abro meus olhos, eu leio os registros, eu entrevisto pessoas, não, acho que não tem mais ninguém, não sei se ainda tem pessoas vivas que viveram aquela época na fase adulta, eu acho que não. Bom, então a entrevista está fora de cogitação, mas você vai basicamente abrir os olhos e ver. Eu estou usando a palavra abrir os olhos no sentido bem geral, tá bom? Você vai olhar para o mundo e vai ver se essa pergunta pode ser respondida sim ou assado. Quando eu falo sobre a natureza do tempo, não, eu não tenho nenhuma experimentação para fazer de forma a me ajudar a responder essa pergunta, né? Então não vou, essa pergunta não vai ser respondida de maneira empírica, através de experimentação, no sentido lato do termo. E por fim, uma terceira diferença, né, que já foi mencionada, é que qual a natureza do tempo é uma pergunta
fundacional, é uma pergunta bem mais geral, que toca. Essa pergunta específica toca basicamente em virtualmente tudo que nós fazemos. Né? Tudo que nós fazemos é feito dentro dessa suposta dimensão temporal. Tudo. Eu dar essa aula para vocês, sei lá, comemorarem o aniversário de vocês, irem para o casamento da irmã. Tudo acontece nessa dimensão temporal, nós supomos. Aí se eu pergunto o que é o tempo, então eu estou fazendo uma pergunta que toca em um sentido muito importante em tudo o que nós fazemos, tudo que nós vivemos. Então é uma pergunta extremamente geral ou fundacional. Eu vou tentar explicar essa palavra mais na frente. Ok, então eu decidi mostrar essas duas categorias de problemas para a gente ter uma ideia do que são problemas filosóficos e o que não são problemas filosóficos, mas também para eu já começar a mostrar para vocês quais são aqui no nosso curso, né? E aqui eu estou mostrando a minha visão específica, né? Enquanto professor de filosofia, enquanto filósofo. Existem perspectivas diferentes, tá? Mas estou mostrando a minha. A perspectiva de o que é um problema filosófico. Então, eu mostrei essas duas categorias de problemas para a gente poder, na próxima sessão ou subseção, finalmente tentar responder o que é um problema filosófico. Eu vou deixar essa parte aqui aberta, eu acho que a tela permite. Ela não permite. Mas eu volto aqui quando for preciso. Então, eu vou colocar aqui 4 características principais, como sendo as características definidoras de um problema filosófico. Ou seja, o que é que uma pergunta tem que ter para ser considerada filosófica? Primeiro, é uma pergunta não empírica. Então, eu já usei esse termo, tá bom? Eu vou tentar explicá-lo melhor. Algo empírico é algo que diz respeito aos nossos sentidos, né? Visão, tato, audição, tá certo? Isso é o que significa empírico, né? Então, a empiria é a dimensão, né? Seja da realidade, seja do conhecimento, que é parametrizada pelos nossos sentidos. Por exemplo, um conhecimento empírico é um conhecimento que pode ser obtido através dos nossos sentidos. Por exemplo, está chovendo hoje? Na verdade, não, o conhecimento que não está chovendo hoje, né? Não está chovendo hoje, dia 7 de setembro, né? Um dia extremamente importante para os nossos corações patriotas. Né? Entenda como quiser essa minha afirmação. Mas então hoje, 7 de setembro, Campina Grande, Paraíba, não está chovendo. Bairro do Bodocongó, onde eu me encontro agora. Então esse é um conhecimento que pode ser obtido apenas abrindo a janela. Eu olho para fora da janela, olho para o céu, está um céu azul, cheio de nuvens, não está chovendo. Tá certo? Então isso é um conhecimento empírico, um conhecimento que pode ser determinado através dos meus sentidos. A primeira pergunta não filosófica, qual a constituição do átomo? Então, nesse caso, apesar de que os recursos vão ser bem mais sofisticados, não é simplesmente eu botar a cara fora da janela que eu vou saber a resposta para essa pergunta, eu vou ter que usar instrumentos, né? Eu não sou nem na verdade telescópios ajudam aqui, me falta aí o conhecimento técnico específico, né? Talvez até aceleradores de partícula, etc. Mas todos esses instrumentos, né, como um telescópio, por exemplo, ou um microscópio, eles podem ser vistos como expansões dos nossos sentidos. Né? E de fato são. Se eu coloco o meu olho em um telescópio, eu vou ver talvez crateras da Lua, que eu não veria com o meu olho nu, a olho nu. No entanto, é como se aquele instrumento estivesse expandindo a capacidade do meu olho. Então, nesse sentido, por exemplo, o conhecimento acerca da existência de crateras lunares é um conhecimento empírico. Ele pode ser determinado através dos meus sentidos, por meio dos meus sentidos. Tá bom? Então, compare isso com a segunda pergunta. Será que toda a realidade é formada apenas de
partículas elementares? Será que existe uma maneira de eu responder essa pergunta simplesmente olhando para a realidade? Será? Porque, veja, se eu abro meus olhos e eu, vamos supor, eu vejo só objetos físicos, e supondo que eles são compostos por partículas elementares, aí eu posso dizer sim, tudo que existe é composto de partículas elementares, porque só o que eu vejo é composto de partículas elementares. Mas será que essa resposta é correta? Porque, veja, vamos supor que alguém escondeu aqui no meu quarto, vamos supor que alguém disse que escondeu onde eu estou fazendo essa live, que é o meu quarto, escritório agora. Alguém disse que escondeu não sei, um cabelo de um gato amarelo, né, do tamanho de metade da minha unha. Alguém escondeu esse pelo de gato aqui. Vamos supor que eu abro os meus olhos, assim, de uma maneira banal, e não vejo pelo. Aí eu digo, não existe pelo no meu quarto. Será que está correto? Não, porque eu não fiz uma busca minuciosa, tá certo? Agora, o pelo de um gato é um objeto físico, então, eventualmente, se ele está aqui, eu vou encontrá-lo. Mas se alguém diz, existe um pelo de gato invisível no teu quarto, ele é invisível, eu não vou poder responder que existe nem que não existe, apenas abrindo meus olhos e examinando, porque o pelo, por definição, não pode ser visto. Então, da mesma forma, assim, tentando fazer uma correlação entre essas duas situações, o fato de eu ver apenas objetos físicos, né, compostos de partículas elementares no mundo, não me garante que não existam elementos que não são compostos por partículas elementares que, por exemplo, não podem ser vistos, como a alma. Por exemplo, a alma supostamente não pode ser vista. Eu, particularmente, nunca vi uma alma, nunca vi minha alma, caso ela de fato exista, e assim por diante. Mas só porque eu não vi, isso não me dá segurança para afirmar que ela não existe. Até porque, por definição, a gente pode imaginar aqui, o conceito de alma está para além dos sentidos físicos. Então, essa pergunta não pode ser respondida de maneira empírica. Então, é isso que significa dizer que um problema filosófico é não empírico. Um problema filosófico, e aí eu vou comentar só os 3 que eu coloquei aqui, tá? Já comentei esse. Qual a natureza do conhecimento matemático? Não tem uma gota de chance de a gente responder essa pergunta fazendo experimentação, né, usando os nossos sentidos. Né? Qual a natureza do tempo? Também não. Porque, na verdade, os nossos sentidos operam dentro do tempo. Eles só funcionam dentro do tempo. Então, como é que eu vou usar meus sentidos para determinar a natureza do próprio tempo? Não pode. Não dá. Eu espero que essas pontuações sejam suficientes. Mas, quando a gente adentrar, né, nos vários problemas filosóficos que vão ser tratados em detalhes nessa disciplina, aí eu vou pontuar, olha, esse problema ele não é empírico por isso, por isso, por isso. Mais ou menos como eu fiz com esses 3 problemas ou perguntas aqui. Tá certo? Mas a ideia é que os problemas filosóficos não podem ser respondidos de forma experimental, como os problemas da ciência, como as perguntas científicas. Os problemas filosóficos, as perguntas filosóficas não podem ser respondidas através de um abrir de olhos e olhar para a janela, por exemplo, como eu faço, para saber se está chovendo ou não. Então essa é a primeira característica dos problemas filosóficos. A segunda, que é uma consequência dela, não é? É uma consequência da primeira. Por ser um problema não empírico, os problemas filosóficos, uma mera falha aí na construção gramatical. Por serem problemas empíricos, problemas filosóficos estão fora do escopo da ciência. Isso é muito importante, porque muitas vezes cientistas, né, acabam se pronunciando sobre problemas filosóficos, e como eles são filosóficos, eles não são científicos, e como eles não são científicos, eles não podem ser respondidos pela ciência. Mas é muito comum a gente ver cientistas querendo ser filósofos. Muitos cientistas, alguns cientistas se tornaram filósofos competentes, mas muitos falam besteira porque não possuem os conceitos filosóficos básicos e ainda tem essa ilusão, né, que é
uma enganação, na verdade, que a ciência pode responder toda e qualquer pergunta, até pergunta filosófica, que por definição, como eu estou tentando mostrar aqui, está fora do escopo da ciência, porque a ciência supostamente só pode responder perguntas, pelo menos o conceito de ciência que a gente tem até o momento. Né? Esse conceito de ciência, a ciência é algo mutável também, pode ser que ele... Da mesma forma que o conceito de filosofia é um conceito mutável. Né? Talvez eu tenha mencionado isso, não me lembro. Mas, por exemplo, o conceito de filosofia foi usado durante muito tempo de forma a englobar o que a gente chama hoje de ciência, mesmo recentemente, como na época de Newton. Né? O grande tratado de Newton foi intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Né? A física, naquela época, era considerada como um ramo da filosofia, que era chamada de filosofia natural. Então, eu estou tentando dizer com isso que o que é filosofia, o que é ciência, isso muda, tá bom? Com o tempo, de época para época. Mas considerando tudo que nós sabemos acerca do que é ciência hoje, considerando o conceito de ciência hoje, essas perguntas elas estão fora do escopo da ciência. Elas não são científicas pela simples razão de que elas não podem ser respondidas através de experimentação. A coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Não é que toda pergunta científica pode ser respondida através de experimentação. Existem muitos casos fronteiriços, né? Que aí a coisa não é muito clara. Mas eu vou excluir esses casos. O ponto é que, grosso modo, né? Para usar essa palavra, essa expressão tão útil, grosso modo, a ciência não trata de problemas filosóficos, tá certo? Então, consequentemente, os problemas filosóficos estão fora do escopo da ciência. São problemas fundacionais. Então, eu mencionei essa palavra já quando eu expliquei aqueles 3 problemas. E aqui eu vou tentar esclarecer um pouquinho o que são problemas fundacionais. Muitas vezes a gente usa essa palavra, big questions. Bom, em inglês, né? Acho que tem... bom, eu não vou comentar porque eu usei a expressão em inglês. Grandes questões. Bom, não é usado muito, eu acho, na literatura em português, mas é usado muito na literatura filosófica em inglês. Talvez por isso eu tenha usado. São as grandes perguntas, são as perguntas gerais, são as perguntas que supostamente embasam ou servem de fundamento para todas as outras perguntas. Né? Por exemplo, a pergunta, digamos, a causa X da Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu antes ou depois da causa Y? Então é uma pergunta histórica, tá bom? Mas a pergunta o que é o tempo, ela é mais básica do que essa pergunta histórica que eu acabei de mencionar. E, em um certo sentido, se a gente quer de fato conhecer de forma profunda a realidade, para responder a primeira pergunta eu tenho que responder primeiro a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, a pergunta acerca da natureza do tempo, ela é mais básica, ela é mais fundacional, ela é mais crucial do ponto de vista, digamos, de um conhecimento abrangente acerca da realidade. Ok? Mas aqui eu vou ler o que eu escrevi, tá? Então, problemas fundacionais ou questões fundacionais são questões que se encontram na própria base ou fundação dos mais importantes aspectos da existência humana. São questões que parecem sustentar, parecem embasar grande parte daquilo que pensamos e fazemos. Ou falando de outra forma, grande parte, ou talvez tudo aquilo que fazemos, que pensamos, que construímos, que duvidamos, etc., parece depender dessas questões. Tá bom? Ou pelo menos de algumas dessas questões. Então é nesse sentido que a gente está usando perguntas fundacionais. Então perguntas fundacionais são as grandes perguntas. São as perguntas das quais a filosofia se ocupa. A filosofia, desde a sua gênese, né, sempre foi considerado como sendo um projeto universalista. A filosofia não trata do particular. Né? Qual foi a causa da Segunda Guerra Mundial? Não estou dizendo que essa é uma pergunta não importante, mas é um evento bem particular, bem específico. Um evento histórico específico. Né? Mas o que é o tempo? Essa é uma pergunta geral, é uma pergunta grande, é uma pergunta que ela serve de próprio fundamento para perguntas históricas. Porque, veja, se eu chego à conclusão, digamos, se eu tenho um argumento extremamente convincente de que o tempo não existe, né? Tudo que existe é o momento presente, tudo que existe são eventos. Então as minhas colocações históricas acerca do tempo, elas vão poder ser vistas sob uma perspectiva diferente. Tá bom?
Obviamente que isso não vai mudar o trabalho do historiador, não vai mudar o trabalho do historiador. Não é? Em geral, a ciência não precisa da filosofia. Em geral, tá bom? Existem momentos específicos e sub-áreas da ciência específicas que sim precisam de filosofia, mas em geral a ciência e as ciências sociais não precisam de filosofia. No entanto, se a pessoa ela tem um nível de indagação suficiente no seu trabalho enquanto historiador, essa pergunta vai ser fundamental para ela. Ok, a última característica, essa eu não mencionei ainda, são perguntas atemporais. O que é isso? Bom, por exemplo, essa pergunta acerca da Segunda Guerra Mundial, por razões óbvias, né, ela não interessava a ninguém antes da Segunda Guerra Mundial, né, porque não tinha havido ainda a Segunda Guerra Mundial. Ela nos interessa hoje, sim, mas será que ela vai nos interessar enquanto sociedade daqui a 1000 anos? Será que a pergunta, quais são as causas da Segunda Guerra Mundial, vai continuar sendo uma pergunta importante daqui a 1000 anos? Eu acho muito provável que não. 1000 anos é muito tempo. Mas as perguntas filosóficas, desde que a filosofia surgiu, elas têm sido consideradas importantes. O que é o tempo? Tá bom? Essa é uma pergunta que é importante, né, por razões que eu já mencionei, né? Em qualquer época histórica. Assim, não é importante para todas as pessoas, mas talvez ela não seja importante para uma pessoa porque a pessoa não tem uma curiosidade intelectual aguçado o suficiente. Né? Isso não significa que a pergunta não seja importante. A pergunta é importante. Agora, as pessoas que vão se dar conta dessa importância, infelizmente, não vão ser todas as pessoas. Mas é uma pergunta que o tempo sempre... Assim, o conceito de tempo, ou organizar o que acontece na nossa vida em sequências temporais, a gente supõe que sempre vai acompanhar o ser humano. Então essa pergunta acerca do que é o tempo, qual a natureza do tempo, sempre vai interessar o ser humano. E o mesmo em relação a toda e qualquer pergunta filosófica, que é uma ação boa. Né? Até onde nós sabemos, do ponto de vista de registro histórico, o ser humano sempre teve esse conceito de bom, de errado, de correto, incorreto, aprovável, reprovável e assim por diante. Então, se a gente faz a pergunta, o que caracteriza uma ação boa, o que caracteriza uma ação correta? Essa é uma pergunta, mais uma vez, que vai interessar o ser humano em qualquer época histórica. Então, por isso que são perguntas atemporais. E aqui eu vou ler uma citação de um filósofo britânico, John Shand, que eu achei interessante nesse contexto. Então, eu vou ler aqui. O objeto de estudo da filosofia comporta-se seguramente como se os problemas filosóficos fossem intemporais. Isso aqui é o português de Portugal. Determinados tópicos podem ser uma preocupação mais central em dada altura, mas isso é, sobretudo, função da moda. Os tópicos e questões centrais da filosofia surgem repetidamente. Raramente se dá o caso de um assunto considerado pela filosofia ser inteiramente dispensado ou desvalorizar-se a maneira como anteriormente foi tratado. Muito pelo contrário, os filósofos não consigam regressar aos filósofos do passado, pelo menos para usar suas ideias sobre determinados tópicos como ponto de partida. Mas normalmente é mais que isso. Um livro que considera a natureza da justiça irá naturalmente averiguar o que Platão tinha a dizer sobre isso. Os problemas da indução e da causalidade envolvem normalmente uma discussão aprofundada de Hume, que foi um filósofo britânico moderno. Descartes é muitas vezes o ponto de partida para se considerar a natureza da mente. Então ele está falando mais ou menos o que eu falei, tá? O aspecto da temporalidade dos problemas filosóficos, né? Mas aqui ele toca num outro ponto muito importante, eu vou falar sobre ele nas lives vindouras, tá? A dependência que a filosofia, enquanto atividade, tem da história da filosofia. Né? Toda disciplina tem a sua história. Né? Existe a história da física, a história da biologia. No entanto, para fazer física, você não precisa, em geral, repetidamente, estar voltando para ver o que os físicos do passado, do século XVI, XVII, XVIII, falaram. Em filosofia, não. Você precisa disso. Então, a história da filosofia ela é muito mais importante para a filosofia do que a história de outras disciplinas para essas disciplinas. E a razão está aqui, porque os problemas filosóficos que nós estamos tratando hoje, por exemplo, como ele dá esse exemplo aqui, a justiça, o que é justiça? Né? Definir esse conceito é uma das perguntas mais importantes da filosofia. Só que Platão se debruçou sobre isso, tá bom? Então, se a gente quer fazer um apanhado completo das várias ideias importantes que
que existem sobre o conceito de justiça, a gente tem que visitar Platão, tá bom? Então aqui um parênteses importante, eu vou voltar a essa questão, tá? De comparar, contrastar a filosofia com a história da filosofia. Ok, então essas são as 4 características que a gente vai entender como sendo definidoras para um problema filosófico ou uma questão filosófica. Então, para terminar essa aula, que realmente saiu extensa, né? As aulas estão saindo bem mais extensas do que eu imaginei, mas temos que ser consequentes, né? É uma característica da atitude filosófica, e eu vou explicar na próxima live. Então aqui eu tenho, como eu prometi, uma lista mais extensa de perguntas filosóficas, só que aqui eu já estou eu já estou categorizando, tá? Eu já estou agrupando essas perguntas em categorias diferentes, e eu vou usar essas categorias na penúltima live, quando a gente for falar sobre as áreas filosóficas, ou as subdisciplinas que existem dentro da disciplina de filosofia. Então, eu vou só ler as perguntas, tá? Não vou comentá-las. Então, a gente tem uma primeira categoria aí que trata da existência e realidade. O que é a realidade? Quais são os tipos de coisas existem? Existe alma ou só existem partículas elementares? O que significa dizer que algo existe? A alma existe? Deus existe? Existe o livre-arbítrio? Né? A gente falou sobre isso já. O que é a causalidade? Né? Um tema que eu não comentei ainda. Né? Mais uma vez, algo fundamental que nós usamos para organizar os eventos. Nós dizemos que um evento é causado por outro. Mas o que significa dizer isso? O que significa que um evento é a causa do outro? O que é a causalidade? O que é o tempo? Então, todas essas perguntas têm a ver com a realidade em um sentido mais amplo. E em um sentido mais específico, tem a ver com existência, porque muitas delas se perguntam acerca da existência de itens específicos na realidade. Ok? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria tem a ver com o conhecimento. O que é o conhecimento? Por exemplo, como é que eu posso diferenciar uma mera opinião ou uma mera crença do conhecimento? A gente diferencia essas duas coisas, tá? Então, o que é que distingue o conhecimento enquanto algo diferente e, obviamente, mais valoroso do que uma mera crença? Quais são os limites do conhecimento humano? Será que, supondo que existe uma realidade objetiva para ser conhecida, será que eu posso conhecer toda essa realidade ou meu conhecimento é limitado? Em caso positivo, quais os limites do meu conhecimento? O que de fato nós percebemos quando nós afirmamos perceber o mundo? Será que nós percebemos a realidade tal qual ela é? Ou será que existe algo como um filtro, né? Que, digamos, estaria embutido no nosso aparato cognitivo, que faz com que nós vejamos apenas uma parte da realidade, ou então faz com que nós percebamos uma parte da realidade de uma maneira, sob uma perspectiva específica, que não necessariamente corresponde à perspectiva de como a realidade de fato é. Como podemos saber se o mundo exterior existe? Sim. Caros amigos, acreditem ou não, essa é uma pergunta que os filósofos fazem. O mundo existe? Muito louco, não é? No bom sentido do termo. Um filósofo austríaco, né, muito famoso, chamado Karl Popper, principalmente um filósofo da ciência, né, mas ele fez várias outras contribuições, inclusive em filosofia política. Ele escreveu um livro sobre indução, né, um livrozinho pequeno. Na verdade, era uma coletânea de artigos. Indução é um tipo de inferência específica. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E aí, no iníciozinho de um desses artigos, de um dos capítulos do livro, ele colocou uma situação que... Isso eu li quando eu estava fazendo doutorado, mas eu sempre me lembro. Ele começou a citação falando o seguinte... deu alguns eventos históricos, né, mais ou menos como revoluções acontecem, governos são depostos, catástrofes naturais estão acontecendo, pessoas estão se apaixonando umas pelas outras, né? Não esses eventos, mas ele descreveu eventos dessa natureza. Depois de escrever, não sei, uma meia dúzia de eventos desse tipo, ele continua. E os filósofos continuam se perguntando se o mundo existe. Bom, eu não vou comentar, vou deixar aí para vocês pensarem, tá?
Foi uma provocaçãozinha, mas é uma pergunta filosófica, tá? Será que o mundo existe, o mundo externo existe, ou então nós estamos apenas vivendo em uma matrix, né? E o mundo, como nós percebemos, é completamente diferente do que ele de fato é? Essas duas perguntas estão relacionadas uma com a outra. O que é uma crença racional? Né? Eu falei sobre crença, falei sobre opinião. Né? Todos nós podemos ter nossas opiniões, no entanto, somos ou queremos ser seres racionais. Então, o que é que caracteriza a minha crença como uma crença racional? Né? Será que a minha crença que, digamos, a lua é feita de queijo é uma crença racional? E se não é, por quê? Terceira categoria, valores. Né? Aqui que entra ética. Como nós devemos viver? Qual a maneira correta de viver, de conduzir as nossas ações? Em que consiste algo ser moralmente bom? Como nós podemos justificar os juízos éticos, as valorações éticas, que certa ação, por exemplo, é ética e certa ação não é. Aí a gente já vai para perguntas mais específicas dentro da ética, ou que a gente chama de ética prática. A eutanásia é moralmente correta? O aborto é moralmente correto? Ele é incorreto, eles são incorretos, aborto e eutanásia em todas as situações? Ou existem casos específicos nos quais eles seriam corretos? Quais seriam esses casos? Por quê? E assim por diante. O que são direitos humanos? O que é o belo? Né? Aqui já essas perguntas aqui já são relacionadas com outra área de estudos que é chamada de estética. O que é, mas também tem a ver com valores, porque valor significa você valorar, você atribuir um peso, né? A palavra peso não é muito boa, não é porque eu não estou querendo repetir a palavra valor. Você atribui um valor a algo, seja uma ação, você atribui um valor à ação. A ação é boa, a ação é ruim. Você também atribui um valor a objetos e artefatos no mundo. Você diz que um artefato, um quadro é belo ou não é belo e assim por diante. Então, o que é o belo? Né? Como justificar a valoração em termos de beleza em relação a seja o que for? Poderemos justificar as avaliações que fazemos das obras de arte? O que determina o significado de uma obra de arte? Essas duas perguntas aqui, apesar de terem a ver com estética, tem mais a ver com a outra área da filosofia, que é a filosofia da arte, mas eu não vou falar sobre áreas da filosofia ainda, esqueci sobre isso. Vai ser a nossa penúltima live, onde eu vou mostrar essa mesma lista de problemas, mas aí já vou dar nome aos bois, no sentido de dizer, olha, esses problemas são tratados por tal área da filosofia que se chama X, e assim por diante. Ok, a quarta categoria, raciocínio e argumentação. O que é um argumento válido, né? O que é um argumento de uma maneira geral? E aí, considerando que a gente tem uma resposta a essa pergunta, o que é um argumento, né? Eu já respondi essa pergunta de maneira preliminar, quando a gente falou sobre o problema do livre-arbítrio, eu mostrei dos argumentos. Se vocês se lembram, eu disse que um argumento é um conjunto de premissas e uma ou mais conclusões, de forma que as premissas implicam as conclusões. Então, é algo que é intrínseco ao próprio discurso racional. Todo discurso racional precisa de argumentos. Mas aí existem bons argumentos e existem argumentos ruins. O que é que diferencia um do outro? Né? Quando as premissas em um argumento de fato justificam, suportam a conclusão. Quais são as leis que regem o raciocínio, ou o bom raciocínio? O que é uma inferência boa, uma inferência válida? Quinta categoria, que já trata de vários temas, linguagem, mente, ciência, sociedade e Deus. Como a linguagem representa o mundo? O que é que significa dizer que as expressões de uma linguagem têm significado? Então, são perguntas que dizem respeito à linguagem. Né? A gente sabe que uma das funções da linguagem é representar o mundo. Por quê? Como isso acontece? O que é que a linguagem tem que adota dessa capacidade de representar o mundo? O que é consciência? Qual a natureza da mente? Qual a natureza dos estados mentais? Né? O que caracteriza um estado como sendo mental, como a saudade, como a dúvida, como a crença e assim por diante. O que é de fato a consciência? Seria a consciência uma mera configuração do meu cérebro? Né? Então, a consciência, tudo que há em relação à consciência se reduz ao meu cérebro ou existe algo para além disso? O que é uma lei científica? O que é uma teoria científica? Que critérios existem para nós aceitarmos uma teoria científica? Ou falando de outra forma,
quando as evidências suportam uma teoria a tal ponto de ela poder ser aceita como uma teoria científica legítima ou verdadeira, entre aspas, né? Ou provavelmente verdadeira. Qual a melhor maneira de organizar a sociedade? O que justifica nós darmos tanto poder ao Estado? Né? Porque poderíamos viver em uma sociedade anárquica. Né? Mas se a gente acha que essa maneira que nós temos de organizar a sociedade é a maneira mais racional, nós temos que dar justificativas para isso. A crença na existência de Deus é racional? Ou crer que existe Deus é semelhante a crer que existe gnomos, por exemplo? Ou acreditar que a lua é feita de queijo? Né? Ou existe uma justificativa racional para se acreditar que Deus existe? Ou é mera fé? Não existe nada de racionalidade. Podemos provar que Deus existe? E podemos provar que ele não existe? Ok, então essas são perguntas muito bacanas, muito interessantes, tá? E para terminar, nós temos uma sexta categoria que, pasmem, tem como foco a própria filosofia. O que é a filosofia? Por incrível que pareça, essa é uma pergunta filosófica, tá? Qual a natureza da filosofia? Qual o método correto para responder problemas filosóficos? Então, é uma pergunta filosófica. Bom, porque primeiro, ela tem aquelas 4 características que eu acabei de mencionar, tá bom? Ela não empírica, ela é fundacional, ela é atemporal, pelo menos desde que a filosofia surgiu, não é? E ela, obviamente, está fora do escopo da ciência. Eu abri para eu me lembrar qual era o quarto. Porque não empírico e fora do escopo da ciência é como se fosse 2 em 1, né? Basicamente é uma pergunta. Agora, é uma pergunta que nós fazemos hoje, principalmente porque não existe um consenso entre os filósofos. Eu vou dar uma resposta específica, obviamente, né, para essa pergunta nessa disciplina e nessa unidade. Então, nessa unidade, eu vou responder essa pergunta que é filosofia, tá bom? Mas atente para o fato de que colegas meus podem discordar dessa minha resposta. Por quê? Porque existe no mínimo meia dúzia ou uma dúzia de respostas famosas para essa pergunta que foram dadas em diferentes períodos históricos. Então, dizer o que é filosofia não é uma tarefa trivial. Né? Isso é um adendo que tem que ser feito. E eu vou fazer na aula 5, quando a gente for responder essa pergunta de fato. Eu estou dando uma perspectiva específica, uma perspectiva que eu me esforcei para que fosse o mais geral possível. Né? Então, eu poderia ser mais específico nessa resposta, mais detalhista, mas eu preferi ser o mais geral possível, de forma que essa minha resposta ela abarque várias posições filosóficas de o que é filosofia. Mas o ponto aqui, para terminar, que tem que ser notado é que é uma pergunta em aberta, né? Não é um consenso. Né? Então é por isso que os filósofos se perguntam ainda hoje o que é filosofia. Né? Em geral, todo filósofo competente, tá bom? E filósofo profissional e que teve treinamento e tem experiência suficiente, ele vai ter a sua própria resposta para essa pergunta, tá bom? Principalmente se ele pensou sobre isso, né? Mas porque há desacordo, né? Porque há desacordo, trata-se de uma pergunta sobre a qual é debatida. Por exemplo, se eu escrevo um artigo com a minha resposta a essa pergunta, provavelmente ele vai ser criticado por outros filósofos que vão discordar, que vão apontar falhas ou possíveis falhas na minha resposta. Então, filosofia é muito uma atividade dialética, né? Eu vou pontuar isso quando chegar mais à frente. Aqui a gente está falando sobre problemas filosóficos. Na próxima aula a gente vai falar sobre atitude filosófica, ou método filosófico, o que é fazer filosofia. Mas eu posso quebrar a minha promessa, né, e dizer que existe, inclusive, uma área que trata dessa pergunta, o que é filosofia, que é chamada, pasmem, ou talvez não seja tão surpreso assim, filosofia da filosofia. É uma área de estudos. Muitas vezes é chamada também de metafilosofia. Né? Então, o que é filosofia? Para terminar essa aula, é uma pergunta que os próprios filósofos fazem, acredite ou não. Ok, pessoal, eu paro por aqui, tá? A gente se encontra na quinta. Um grande abraço.